Vamos lá, meus caros, tudo bem? Vamos começar com os teóricos econômicos do iluminismo, né? Já de cara, quero tratar com vocês dois teóricos aqui, dois franceses, que são nobres. E por que são nobres e são tratados como teóricos do iluminismo? Pois a sua base essencial é tratar das teorias em relação à economia, né? Então a defesa deles se pautam através da economia. E por outro lado, somente é possível você entender as ideias desses dois indivíduos se vocês, meus caros, levarem em consideração o contexto histórico de que a França passava neste momento. Por isso, ficar atento, prestar atenção no que eu vou dizer para vocês é fundamental, principalmente porque as questões vestibulares relacionadas a esses dois teóricos sempre pautam através do teórico, através do contexto histórico aí. Então vamos lá abordar Turgot e Quesnay. Turgot e Quesnay são chamados de fisiocratas. Físio nos traz a ideia de natureza. Kratas, aqueles que defendem o governo baseado na natureza. Seria isso? Isso, galera, porque físio aqui eu quero trazer a questão da physis na filosofia, natureza. Quando eu falo da filosofia, eu estou colocando algo que está além da physis, além da natureza. E aqui, fisiocrata, eu estou querendo dizer a vocês daquilo que produz governos através da natureza. Eles colocam como a natureza em si, aquilo que se pauta pelo extrativismo vegetal, pelo extrativismo mineral, pelo cuidado com os animais, pelo aquilo que produz riqueza através dos animais, como os mecanismos mais importantes da economia. Então, para eles, somente a natureza importa com relação à atividade comercial. Esse ponto, eles vão defender a famosa frase laissez-faire, laissez-passer, deixe ir, deixe passar. Eles são defensores do livre mercado. E por que eles são defensores do livre mercado? Eles são defensores de uma visão de que os produtos industriais e os produtos agrícolas devam ali transitar entre os países de forma livre, sem intervenção nenhuma do Estado. Isso vai produzir ali uma riqueza para a nação, segundo eles. Aqueles países que são especialistas em produção agrícola, que produzam livremente os produtos agrícolas. E isso o governo não deve interferir pensando numa política nacional industrial. Isso não deve ocorrer. Quem tem talento para produzir agricultura, produz para a agricultura. Quem tem talento para produzir para a indústria, produz para a indústria. Essa é a defesa. Porém, por que eles fazem essa defesa? Eu já disse a vocês, são nobres. E é difícil a gente poder entender isso. No contexto, na França do século XVIII, a defesa dos nobres ao livre mercado era uma tentativa de impedir a burguesia a ascensão política. Olha que ponto interessante. Por que isso? Porque a burguesia, na sua defesa das ideias iluministas na França, era uma burguesia vocalizada à defesa do liberalismo político. Porém, as manufaturas francesas não tinham condições de competir no livre mercado em patamar igual com as manufaturas inglesas. Por essa razão, a defesa aqui do livre mercado, ela prejudicaria a burguesia. Por outro lado, a situação é diferente. Já no tocante à agricultura, já nesta época, a França, ali em tecnologia com relação à agricultura, era a nação europeia com maior potencial agrícola, com maior potencial de exportação. Poderia enfrentar qualquer nação dentro das questões da agricultura em relação de livre mercado. Por isso que a nobreza, ela utiliza essa fala do livre mercado, que é uma fala iluminista, para, de certa forma, enfrentar a burguesia. Fala o seguinte, vocês não querem o liberalismo político? Não querem o liberalismo? Então tem que liberar tudo. Só que o fato de falar liberar tudo prejudicaria a burguesia. E a burguesia fala, não, liberar tudo não dá, porque eu preciso ainda das ideias mercantilistas para sustentar a minha empresa. A minha empresa não chegou ao ponto de disputar com as empresas inglesas ali em pé de igualdade. Por outro
outro lado aqui fala, então, tá vendo? Aí os nobres falam, por isso precisa da intervenção, porque só nós temos a capacidade. Então continua do jeito que está. Só que essa situação é o diálogo que vai existir. Enquanto ali a burguesia faz uma defesa do liberalismo político, as pessoas terem o direito ao voto, as pessoas poderem escolherem os seus candidatos, as pessoas terem o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de opinião. O fato do outro lado na economia, os nobres falam que isso não poderia ser dado. Se fosse dado isso, deveria ser dada a liberdade econômica também. Porém, a indústria francesa não tinha condições de competir em pé de igualdade com a indústria inglesa. Nesta relação, a nobreza francesa utiliza a visão de livre mercado para impedir para que a burguesia tenha ali apreço para a ascensão política. Então acaba sendo utilizado como uma questão limitadora às aspirações da burguesia. Tá vendo como é que funciona a manipulação do discurso aqui? Então, um quer uma coisa, outro quer outra. A burguesia francesa, ela quer as ideias liberais políticas, que é a maior participação do povo. Porém, a nobreza francesa quer se manter como está. E ela utiliza um argumento que é o liberalismo econômico, que é da própria ideias iluministas criada pela burguesia contra a própria burguesia. Para a fisiocracia, somente as atividades econômicas ligadas à natureza produziria lucro à nação. Então, somente aquilo que tivesse ali ligado à natureza iria produzir lucro. E, de certa forma, ela coloca até o menosprezo à figura da burguesia. Qual é o menosprezo que eles colocam aqui à figura da burguesia? Olha só, fala que o comércio e a indústria eram simples situações de troca. Então, aquilo que é a tarefa da burguesia, o comércio e a indústria, eram simples situações de troca. Estou querendo dizer que elas não valem nada, pois dependem, em primeiro lugar, essas duas coisas, da natureza. Então, é uma forma de eu impedir o avanço do liberalismo político da burguesia, utilizando-se aí a argumentação econômica. Bom, meus caros, esses são os teóricos Turgot e Quesnay, como vocês podem dizer, são nobres, e aqui é um ponto importante, tratam de uma situação que nós devemos analisar o contexto. Por isso que as questões de prova vão estar ligadas aí ao contexto histórico da França. E o que demonstra aí para vocês numa situação que vai ficar confusa às vezes na prova? Porque eles serem tratados como iluministas sendo nobres. Porém, você passa a entender que o fato deles serem tratados como iluministas é um critério de manipulação do discurso para manter a nobreza no poder e impedir a aspiração política, ali no caso da burguesia. O fato deles falar que são fisiocratas, que a natureza aqui é o do governo, que ali no caso somente a natureza irá produzir lucro para a nação, descartando ali a figura do comércio e da indústria, né? Em análise, né, nós sabemos que a grande produção de riqueza para a nação estaria nas atividades vinculadas ao comércio e à indústria, que produz muito mais dinheiro, produz produtos acabados, as negociações são melhores, indiferentemente dos produtos primários que saem da natureza, que são muito mais baratos ali. Mas eu quero forçar um discurso, porque na natureza, aquilo que eu extraio, eu vejo dinheiro vendendo daquilo sem modificação mais rapidamente. Eu vejo lucro mais rápido. O comércio e a indústria produzem lucro de uma maneira mais lenta, só que ele é muito mais vultuoso do que o primeiro. Isso sem falar também que esse discurso ele traz a questão da especificidade, né, de que algumas regiões seriam específicas para produzir tal coisa, então de certa forma é até um discurso determinista, que isso daí a burguesia através das ideias iluministas queriam evitar nesse momento aqui, né, mostrando que cada um pela sua liberdade teria capacidade de fazer a sua produção em todos os pontos aí. Meus caros e ilustres alunos, espero que tenha ficado claro. Um beijo a todos e até mais.